Você sabe qual é a relação entre o carnaval e o cristianismo? Oi, meu nome é Nicole Pimentel. E aí, vamos falar de PI? O carnaval é uma festa popular tradicional realizada em diferentes locais do mundo, e não apenas no Brasil, né? Aqui no Brasil é uma das celebrações mais famosas que existem. Apesar do secularismo fortemente presente no carnaval, a sua festa é tradicionalmente ligada ao catolicismo, pois a sua realização antecede a quaresma. Por mais incrível que pareça, o carnaval não é uma criação brasileira, e sua origem se dá lá na antiguidade, não havendo uma definição muito precisa sobre a sua origem. A palavra carnaval tem sua origem lá do latim, em que carnis levale carrega o significado de retirar a carne, o que está ligado ao jejum da carne, que de acordo com o catolicismo deveria ser realizado durante a quaresma, um último gole dos prazeres mundanos. Isso leva a acreditar que a igreja tentava dessa forma controlar os desejos dos fiéis. Carnaval e propriedade intelectual. O carnaval é uma grande fonte de debates relacionados à propriedade intelectual. E aqui neste canal a gente vai tratar um pouquinho de alguns aspectos que envolvem tanto o carnaval quanto a PI. As escolas e agremiações do Rio de Janeiro são grandes representantes da manifestação cultural mais famosa do Brasil. O carnaval no Rio de Janeiro vai muito além dos desfiles e dos blocos de rua, e também combina a arte, tradição e o senso de comunidade. O carnaval é o reflexo da identidade cultural do Brasil e é reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro. De acordo com a advogada doutora Indira Soares, sua relevância reflete-se na estrutura da identidade cultural brasileira e no reconhecimento como patrimônio imaterial. Apesar disso, ainda utilizam de forma limitada instrumentos jurídicos para proteger os seus bens imateriais. O reconhecimento do patrimônio cultural está na Constituição Federal, em seu artigo 216, que considera patrimônio cultural as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. Outro avanço foi a Lei 14.599 de 2023, a lei nomeada Nelson Sargento, que reconhece o samba como patrimônio cultural imaterial, reforçando a valorização das suas manifestações e a preservação das tradições e memórias associadas. Em 2007, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registrou o samba como um bem cultural imaterial no livro de registro de formas de expressão, destacando matrizes do samba do Rio de Janeiro, como o samba de terreiro, o partido alto e o samba enredo, assegurando a tutela dessas expressões e sua relevância artística e histórica. Originadas em comunidades negras e periféricas, as escolas de samba reforçam as práticas ancestrais dos batuques e desfiles. Luiz Antônio Simas alerta que reduzir as escolas de samba a simplesmente empresas de entretenimento compromete a sua essência, pois elas narram a história brasileira em seus sambas enredo, performance, abordando questões políticas, sociais e culturais. A Lei de Direitos Autorais e Propriedade Industrial oferecem mecanismos para proteger esses bens imateriais. Além disso, reconhecer as escolas de samba como guardiãs do conhecimento tradicional fortalece o papel no carnaval e na cultura brasileira. O carnaval e as suas marcas. Sim, é possível ganhar dinheiro e se divertir, mas para isso, portanto, além de todo o operacional, os artistas, blocos de rua, escolas de samba devem se atentar ao capital intelectual do seu grupo. É necessário proteger a marca, algo que ainda não é tão difundido entre as escolas de samba. Por incrível que pareça, diante de toda a história e foco que o carnaval possui no Brasil, poucas são as escolas de samba que possuem registro de marca, e muitas delas realizaram registro apenas nos últimos 3 anos. Assim, temos exemplos de escolas de samba que foram fundadas em 1930
e que apenas ingressaram com pedido de registro de marca em 2020. Isso sem contar aquelas escolas que tinham o registro da marca, mas que o pedido foi extinto porque não fizeram pagamento de renovação lá no INPI. O INPI é o órgão responsável pelo registro de marcas no Brasil. Oh, abre alas que eu quero passar. Francisca Edviges Neves Gonzaga, ou Chiquinha Gonzaga, como também era conhecida. Uma carioca nascida lá em 17 de outubro de 1847. Uma pessoa ímpar para a história do Brasil, que realizou feitos surpreendentes e inimagináveis para uma mulher naquela época. Chiquinha Gonzaga foi uma compositora, maestrina e a primeira mulher a tocar chorinho no Brasil. A marcha O Abre Alas, que eu quero passar, de Chiquinha Gonzaga, foi composta em 1899 para o Carnaval de 1900, sendo a primeira marchinha do Brasil. A música foi criada para acompanhar o desfile Cordão Rosa de Ouro no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro. Sua primeira gravação aconteceu apenas em 1971, interpretada por Dircinha e Linda Batista. No ano de 2005, completaram 70 anos do falecimento de Chiquinha Gonzaga. E por que isso é importante? Porque existe um instituto chamado Domínio Público. A partir do 70º ano de falecimento do autor da obra, as obras por ele criadas passam a entrar em domínio público. Qualquer pessoa pode fazer a utilização sem necessariamente precisar de autorização para aquilo. As marchinhas de carnaval são protegidas por direitos autorais e cabe ao ECAD fazer a cobrança pela execução pública dessas músicas. A arrecadação vai ser convertida para os artistas e compositores e toda a máquina por trás daquela música. Ao se falar em carnaval, logo pensamos em todas as fantasias, alegorias, todo o brilho, penas, paetê, glitter. Mas você sabia que todos esses figurinos são protegidos pela Lei de Direito Autoral de Propriedade Intelectual? Todos os conceitos de criação desenvolvidos para as apresentações, desde os carros alegóricos até os passistas e bailarinos, são elegíveis pela Lei de Direito Autoral. É muito importante entender que a proteção daquela criação incentiva e move indústrias que geram receita e projeção de criadores, estilistas, carnavalescos. O uso das fantasias no carnaval brasileiro começou no final do século XIX, mas ainda perto de 1840, a principal forma de celebrar era o intrudo, onde a graça era jogar água e sujar uns aos outros. No entanto, as elites cariocas classificavam essa prática como selvagem e, para se diferenciar, copiavam os bailes de máscara lá do carnaval europeu, restringindo esses bailes apenas às classes mais altas. Lá no final do século XIX, alguns dos foliões começaram a promover desfiles mascarados, incorporando as fantasias no festejo popular. As fantasias eram variadas, como bruxas, espantalhos, palhaços. As escolas de samba surgiram, então, no final da década de 1930, consolidando a importância das fantasias no carnaval carioca. Daí em diante, as fantasias se tornaram chave para a competição e identidade cultural da festa. E é isso! Um beijo e juízo!